Olá pessoal, eu sou o professor Pedro. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão sobre a parte de Química do nono ano de Ciências Naturais, certo? Vamos revisar alguns conceitos importantes e comentar outros que precisam ser estudados melhor em casa, certo? Então, para fazer a primeira parte da revisão, vejam aí o que é química, o que é matéria, quais são as transformações da matéria, como que a gente faz a mudança dos estados físicos, certo? E vamos começar a nossa revisão hoje com a parte de átomos, certo? É importante que vocês vejam a história da evolução dos modelos atômicos, como que os modelos atômicos eles evoluíram com o passar do tempo, com o passar das descobertas, até chegar mais ou menos nesse modelo que nós temos hoje, certo? Então, o átomo é a partícula fundamental da matéria, ou melhor, a partícula estrutural da matéria. Quando eu falo, por exemplo, da água, eu não quero saber quantos prótons tem a água, quantos elétrons tem a água. Eu quero saber quais são os átomos que formam a água. Então, o átomo é essa partícula fundamental da matéria, ou partícula estrutural da matéria, certo? Átomos iguais possuem propriedades iguais, e isso vai corresponder ao elemento químico. Na imagem, a gente consegue observar como que é a estrutura de um átomo. Então, a gente tem uma região central e uma região periférica. Na região central, que nós chamamos de núcleo, a gente tem prótons de carga positiva e nêutrons que não possuem carga. Já na região periférica, que a gente chama de eletrosfera, a gente tem os elétrons que possuem carga negativa, certo? A representação dos átomos vai se dar por um símbolo atômico, normalmente uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Em cima, nós teremos o número de massa, ou seja, sobrescrito o número de massa, e subscrito, na parte de baixo, a gente vai ter o número atômico. É importante a gente pensar que o número atômico é igual ao número de prótons. Por quê? Porque este número que vai definir o meu átomo e o meu elemento químico. Se eu fizer alguma alteração no número atômico ou no número de prótons, eu vou estar mudando o meu elemento químico. Por isso que o número de prótons corresponde ao número atômico. Então, P é representado pela letra, também pode ser representado pela letra Z. Certo? Na tabela, a gente tem as grandezas e os símbolos, então o número atômico é representado pela letra Z, lembrando que corresponde ao número de prótons, o número de massa é representado pela letra A, o número de nêutrons é representado pela letra N, e os elétrons representados pela letra E com símbolo negativo em cima, certo? No seu estado fundamental, o átomo é neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a massa do meu átomo corresponde ao núcleo, aquela região central. E o que tinha dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então, a massa do meu átomo vai se dar pela soma do número atômico, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Essas outras duas fórmulas que estão embaixo são consequências da fórmula de cima. Então, número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, e o número atômico é o número de massa menos o número de nêutrons, certo? Não precisa decorar essas três fórmulas. Sabendo a primeira, a gente consegue trabalhar as propriedades dela, gerando as outras duas, correto? Então, eu falei que no meu estado fundamental, meu átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, a gente pode fazer uma alteração nesses átomos e aí a gente terá um íon, certo? O que é um íon? É um átomo que possui carga, é um átomo que foi carregado. E este íon, a formação do íon, se dá pela alteração no número de elétrons. Lembre-se sempre que a alteração é no número de elétrons. Então, por exemplo, eu tenho um átomo neutro, este átomo ele vai perder elétrons, ou seja, ele vai formar um íon positivo, dando origem a um cátion. Note que no exemplo a gente tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas, ou seja, o átomo está no seu estado fundamental. O número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Porém, no exemplo de baixo, eu perdi 2 cargas negativas, certo? Eu acrescentei cargas positivas? Não, percebam que eu tenho 4 cargas positivas, tanto em cima quanto embaixo. Porém, eu perdi cargas negativas. Eu fiz uma alteração no número de elétrons. Se eu perdi elétrons, a carga total deste meu íon vai ser uma carga positiva. Lembrando, então, que o cátion ele tem uma carga positiva porque ele perde elétrons e não há alteração no número de prótons, certo? Já quando este átomo neutro ele ganha elétrons, o meu átomo vai ficar carregado negativamente, dando origem a um ânion. Então percebam novamente que eu tenho
4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Ou seja, meu átomo está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, quando meu átomo ganha um elétron, eu tenho uma carga negativa total. Eu tenho 5 cargas negativas e 4 cargas positivas, ou seja, eu tenho o excesso de uma carga negativa. Meu átomo ficou carregado negativamente. Eu mexi no número de prótons? Não. Eu fiz apenas uma alteração no número de elétrons, certo? Então, conhecendo as estruturas do átomo, as partículas subatômicas do átomo, a gente consegue fazer a comparação entre átomos. Ou seja, eu já sei identificar o número de prótons, eu já sei identificar o número de nêutrons, já sei calcular a minha massa, certo? E já sei também olhar o número de elétrons. Então, como que eu vou fazer comparação entre meus átomos? Quando eu tenho o mesmo número de prótons, eu falo que este átomo é isótopo. Quando eu tenho o mesmo número de nêutrons, eu falo que ele é isótono. Quando eu tenho o mesmo número de elétrons, eu falo que ele é isoeletrônico. E quando ele tem o mesmo número de massa, eu falo que ele é isóbaro. Lembrando sempre, a comparação entre átomos se dá entre 2, 3, 4 ou mais átomos, certo? Então, a gente sempre, quando falar de comparação, a gente tem que falar é isótopo em relação ao quê? É isótono em relação ao quê? Isoeletrônico em relação ao quê? Certo? Lembrando que, na minha representação do meu átomo e do meu elemento químico, o número de massa fica sempre em cima, o número atômico ou o número de prótons fica embaixo. No seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a massa é prótons mais nêutrons, número atômico mais nêutrons. E a consequência disso é que o número de nêutrons é igual a massa menos número atômico, número de prótons, certo? Também é importante lembrar nessa informação que quando eu tenho um cátion ou um ânion, eu tenho uma alteração no número de elétrons. Então, provavelmente, quando vocês forem ver átomos isoeletrônicos, a gente vai estar lidando com cátions e com ânions. Eu tive uma alteração, onde no cátion eu perdi elétrons, resultando numa carga positiva, e no ânion eu ganhei elétrons, resultando numa carga total negativa, certo? Então, ainda sobre o núcleo, a gente tem o fenômeno da radioatividade, certo? O que é esse fenômeno da radioatividade? Quando eu tenho um núcleo instável, ele quer ficar estável. E como que ele fica estável? Diminuindo seu tamanho por meio da emissão de partículas radioativas. Então nós temos a partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Cada um com as suas características e com seu poder de penetração, certo? Dei uma revisada nessa parte de radioatividade, que esta parte não vai fazer jus ao nosso conteúdo de hoje, certo? Então, já vimos comparação entre átomos, todas as partículas, já vimos o que acontece no núcleo, agora vamos ver o que acontece na eletrosfera. Quando eu tenho um número de elétrons, eu vou distribuir esses elétrons na eletrosfera em até 7 camadas. Elas são representadas por letras maiúsculas de K a Q. K, L, M, N, O, P e Q. Certo? Se eu der um zoom nessas camadas, eu vou ver subníveis de energia. Então, na primeira camada eu tenho um subnível, o subnível S. Na segunda camada eu tenho 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. Na terceira camada eu tenho 3 subníveis, S, P, D. E assim por diante, certo? Para a gente lembrar quantos subníveis tem em cada camada, a gente lembra da sequência 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Repetindo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Ou seja, a primeira camada tem um subnível, a segunda 2 subníveis, a terceira 3 subníveis, a quarta 4 subníveis e aí por diante, certo? Eu posso colocar quantos elétrons eu quiser em cada camada e em cada subnível? Não, a gente tem que respeitar a quantidade de elétrons em cada subnível. Então, por exemplo, no subnível S cabem até 2 elétrons. Quer dizer que eu vou ter sempre 2 elétrons no subnível S? Não, eu posso ter até 2 elétrons. No subnível P cabem até 6 elétrons, no D cabem até 10 elétrons e no subnível F cabem até 14 elétrons, certo? Como que a gente usa a distribuição eletrônica nesses subníveis? A gente segue o diagrama de Linus Pauling, certo? Se a gente olhar nessa imagem da esquerda um pouco menor, a gente tem aí as camadas com seus respectivos subníveis e a quantidade de elétrons em cada um desses subníveis. O diagrama de Linus Pauling, ele vai indicar a ordem crescente de energia no meu átomo ou no meu elemento químico, certo? A gente faz a leitura na diagonal.
não se faz a leitura na horizontal, se faz a leitura na diagonal. E a distribuição eletrônica nada mais é do que você ir deixando elétrons em cada subnível que você passa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 elétrons para serem distribuídos. Eu começo no subnível 1s2. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2. Se eu já deixei 2 e eu preciso distribuir 4, faltam distribuir mais 2. Então, eu vou para o próximo subnível, que vai ser o 2s2. Pronto, coloquei 2 no S2, 2 no 2S2. Distribuir meus 4 elétrons? Distribuir. Então, assim eu sei aonde que eu vou encerrar a minha distribuição eletrônica, certo? Quando a gente para a nossa distribuição eletrônica, a gente vai ter algo parecido com este 4D10. Quais são as informações que a gente consegue extrair de onde a gente para a distribuição eletrônica? O número grande na esquerda representa em qual camada que eu parei. A letrinha indica o subnível, onde eu parei, e um número em cima sobrescrito indica o número de elétrons neste subnível. Por exemplo, nesse exemplo aí, a gente tem que termina a distribuição em 4D10. Eu posso terminar em 4D9? Posso. Lembre-se sempre, o subnível D comporta até 10 elétrons. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aqui seria o nível máximo. Quando a gente compara todas as imagens, a gente teria algo parecido com isso daí. Então, no início, a gente tem as camadas Q, de K a Q. A gente tem os subníveis dentro dessas camadas. E aí, a gente tem como que fica o diagrama de Linus Pauling dentro dessas camadas. Então, percebam, por exemplo, na camada K, eu tenho um subnível S. Na camada L, eu tenho subnível S e P. Então, na minha segunda camada ali, no número 2, eu tenho 2S e 2P. Na terceira camada, eu tenho subnível S, P e D. Então, olhando aí para o diagrama, na terceira camada, eu vou ter 3S, 3P e 3D. Lembrando que o número indica a camada, a letra, o subnível, e o número de cima, a quantidade de elétrons que eu tenho neste subnível. Certo? E aí, aqui a gente tem um exemplo de distribuição eletrônica do bromo que tem 35 elétrons, certo? Eu olho para o bromo, vejo que ele tem 35. Esse 35 indica o quê? O número atômico. Ele está carregado? É um íon? É um cátion? É um ânion? Não, não está. Não tenho nenhum sinalzinho de mais nem de menos. Então, ele está no seu estado fundamental. Se eu tenho 35 prótons, eu vou ter 35 elétrons. E como que a gente faz a distribuição desses 35 elétrons? Seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até eu distribuir 35 elétrons. Essa distribuição vai terminar em 4p5, certo? Quais são as informações que eu consigo tirar dessa distribuição eletrônica? Eu vou ter 4 camadas, ou seja, na minha distribuição eu fui até a camada 4. Percebam que na distribuição eu não tenho um 5s2, porque eu fui somente até a camada 4. O subnível mais energético é o 4p5, certo? Foi aonde eu parei a minha distribuição eletrônica. E na camada de valência eu tenho 7 elétrons. Professor, por que eu tenho 7 elétrons se eu terminei no 4p5? Porque na camada 4 eu deixei 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. 2 mais 5 dá 7 elétrons. Então, quando vocês forem olhar para a camada de valência, para a última camada numa distribuição eletrônica, lembre-se sempre de olhar para a camada pro número, se você deixou elétrons num subnível anterior, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre tabela periódica, certo? Por enquanto, foi só isso. Obrigado, até mais.